Bom, vamos fazer essa questão, é uma questão do PAS de 2019. E a questão, ela demonstra essa figura aqui. Essa aqui eu desenhei para a gente ter uma perspectiva melhor da figura de perfil, né? Mas a figura ali trata-se de um teatro, do Teatro Nacional Cláudio Santoro pode ser idealizado como um tronco de pirâmide, né? O que é um tronco de pirâmide? É uma pirâmide que é cortada no meio praticamente, sabe? A pirâmide ela tem a ponta, né? Aquela ponta assim. Aí é como se você tivesse cortado essa ponta e ficasse aquilo ali. A principal dificuldade dessa questão é você conseguir enxergar ela de uma maneira tridimensional, porque essa figura não está muito bem desenhada, para falar a verdade, né? Dava para desenhar melhor. Mas o que tem que entender? Que isso aqui que está de preto, essas faces da pirâmide, a face B e a face C, elas estão elevadas. E o A é como se estivesse em cima da figura de baixo, entendeu? E aí aqui eu coloquei como se aqui fosse a altura, o 65, porque esse aqui é um trapézio, né? Esse 65 aqui é a altura do trapézio. Eu coloquei aqui como se fosse a altura do trapézio da face C. Aqui, desse lado aqui, o 35, ó, é aquele ali, a altura do trapézio da face B, né? E aqui está o A, né? Esse aqui está o A, a face A, certo? O que a questão está pedindo para a gente? A questão está perguntando quanto que é a altura da face da base, porque a base, como você pode ver, ó, é uma pirâmide cortada ao meio. A base, lá embaixo, ela é grandona, porque quando a gente corta uma pirâmide, né, quando a gente tem aqui tipo uma pirâmide assim. Quando a gente decepa ela aqui, a gente tira uma parte, ela fica com duas bases. A base de cima e a base de baixo. Então a base de baixo ela sempre vai ser a maior. Quando a gente fala de tronco de pirâmide, né, a face de baixo ela tende a ser a maior, a não ser que virasse de cabeça para baixo, mas geralmente isso não acontece. Então, a base desse tronco de pirâmide aqui é um trapézio, né? Esse trapézio grandão aqui. E está querendo o quê? Determinar a altura desse trapézio. Né? O que seria a altura? É a distância de uma ponta à outra. Só que esse 65 e esse 35 aqui, ó, eles correspondem a isso aqui, a uma elevação, tá entendendo? É como se tivesse elevado. Porque às vezes a gente pode interpretar como se esse 65 e esse 35 tivesse aqui assim, ó. Opa, desculpa o barulhão aí. É como se ele estivesse aqui assim, reto, né? Paralelo à base. Mas não está não, eles estão elevados, né? Aí eu coloquei aqui do lado para a gente ter uma noção melhor do perfil dessa figura. A questão falou que a distância entre a base de cima e a base lá de baixo, né? A base de cima é essa face A, aqui ó, a distância é de 21 metros. Então está aqui a figura, né, representando essa altura, a altura do que? Do tronco de pirâmide, que é de 21 metros, né? Aí, o que acontece? Isso aqui é o que interessa para a gente, ó. Por quê? Isso aqui é justamente a altura do trapézio da base, né? É como se eu pegasse assim, ó. Agora pode dar uma bagunçada no desenho, mas é como se eu pegasse aqui, ó. Essa reta que eu acabei de traçar era para ser laranja, né? Mas ficou vermelho. Ela é isso aqui, ó. E ela está logo embaixo da altura da face B e da altura da face C. Então eu peguei e trouxe para cá. E é isso aqui que nos interessa, porque isso aqui, ó, é lá embaixo, lá na base. É a altura do trapézio
né, que é a distância daqui até aqui. Esse 45, esse 25, esse 38 e esse 100 não vai servir para a gente resolver a questão, porque essa questão, ela é da prova do PAS, ela é a questão aí que te passaram, né, para você responder, ela é só a primeira questão de 3, se eu não me engano, que tem nessa questãozinha aí do PAS, né? Então essas informações, o 45, 25, 38, 100, é para resolver uma outra pergunta nessa mesma questão, né? Eu acho que deu para entender. O que interessa para a gente é isso aqui, ó. A gente sabe que a elevação aqui vale 35 e aqui vale 65. E a altura, a distância do topo até a base vale 21. A gente quer descobrir isso aqui tudo. Então aqui a gente consegue perceber que aqui forma o quê? Um triângulo retângulo, né? Aonde a hipotenusa é 35 e aqui é como se fosse um cateto. 35 ao quadrado é igual a 21 ao quadrado mais x ao quadrado. Tá? Eu resolvi anteriormente essa questão. Você eleva aqui, se eu não me engano, dá 1225, aqui dá 441. Aí você passa para cá e isola o x ao quadrado. No final das contas, o x, quando você tirar a raiz, vai ser igual a 28, tá? Só resolver normalmente, aqui vai dar 28. Então já vou colocar aqui, ó, 28. Essa questão está idêntica do PAS, tá? Não sofreu nenhuma alteração, não. Aqui é a mesma coisa, né? Aqui continua sendo 21. Por quê? Porque a questão está falando que o topo A, aqui, ó, ele é paralelo à base. Então, aqui tem que estar a mesma distância. Aqui a gente tem outro triângulo retângulo para a gente descobrir o quê? Esse y aqui, vamos chamar de y, tá? Então, y ao quadrado, não, desculpa, nada a ver, né? 65 é a hipotenusa, 65 ao quadrado é igual a 21 ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Resolvendo essa questão, elevando esse aqui ao quadrado, esse aqui também, aí passa esse aqui para cá, depois tira a raiz, isso aqui vai dar em torno, esse y vai dar em torno de 61,5, tá? Na verdade vai dar uma dízima, tá? Mas vai dar algo em torno de 61,5. Então, aqui é 61,5. A questão está perguntando quanto que vale essa distância aqui, que é exatamente essa altura da base, a altura lá da base, lá embaixo, né? E na verdade a questão está falando que vale mais do que 80, né? Que essa altura é superior a 80. Tá errado, porque ainda falta isso aqui que a gente poderia chamar de z, mas não precisa nem ir atrás dele, porque 61 mais 28 já passou de 80, né? Já está dando quase 90. E ainda falta o z. Então, a questão está incorreta, porque essa altura da base, ela não é superior a 80.